Bom, então já receberam no e-mail um fecheiro. Já receberam no e-mail um fecheiro que se chama Projeto de Gestão de um ED. Está bem? Projeto de Gestão de um equipamento esportivo. Foi o fecheiro que receberam. E vejam lá se tem este aspecto. Conseguem? Aqui está. Aqui, começa. É? Aqui, meninas, já conseguem? Ei, mãe! Precisamos dos computadores. Daqui do lado. Parece exatamente o computador que já é aqui. Grande tecnologia, até para fazer o rato por também já estamos. Também não está aí, não é? Sim. Bom, pessoal, então tem este cheirinho. Vamos lá então brincar com este projeto. Hoje é para brincar, para perceber o nível certo. Brincar um bocadinho com o fecheiro. Para depois vermos a sua utilidade. Então vamos lá. Comecemos pelo princípio. Este fecheiro que se chama Projeto de Gestão de um Equipamento Esportivo, de um ED, tem várias folhas, não é? Bom, uma folha muito importante, que é o calendário. Se fizerem aqui o ano, ele dá-vos logo o calendário. Fantástico, não é? Pronto, tá? Passa à frente que este não tem importância nenhuma. Mas é o calendário. Bom, e depois temos o quê? Temos então o nosso fecheiro de faturas. Ora, primeira questão. Possam? A malta quando tem um computador à frente parecem uns putos, não é? Ei, olha cá, olha. Bom, vamos tentar manter... Vamos tentar manter alguma... É difícil, estou tudo a falar. Posso... Colegas, posso? Sintonizem-se comigo. Vá. Eu é que sou o presidente. Tá? Exato, eu sou aquele ali de cima. Exatamente, é isso mesmo, seguro. Bem visto. Vá. Na primeira folha, faturas. Então. O quê? Não está a dar? Bem. Vá, quer saber se já toda a gente está na folha faturas? Já? Pronto, para quem serve esta folha? Posso? Estão ali. Ai. O quê? Não percebi. Nem sei o que é que pus para aí. Jantar de Natal? Sim. Não, do jantar do aniversário da piscina. Não, o que é que fez nesse tema? Já posso? Então vamos lá. Este fecheiro de faturas para que é que serve? Olha, então, para que é que eu tenho um fecheiro de faturas? É muito simples. Quando as faturas vêm até nós, ou passam por nós ou não passam por nós, vão para a contabilidade, não é? O processo de tratamento contabilístico
não é muito fácil de nós compreendermos e termos acesso à informação. Então eu tenho para mim um fecheiro de controle da faturação. E é isso que está aqui no fundo. É, antes de ir as faturas e ir para a contabilidade, a malta registra-as no Excel. É tão simples quanto isso. Pronto. E eu faço tal contabilidade paralela que vos falava. Lembram-se de eu vos ter falado nisso? Tal contabilidade paralela. Para ter acesso à informação diretamente e não estar dependente do balancete que depois eu tenho dificuldades em interpretar ou traduzir na informação que eu quero. Então eu registro as faturas comigo. E para registrar as faturas, não é só registar. Eu crio aqui uma folha da minha própria organização. E o que é que isto tem na organização? Bom, para já, a designação é o conjunto de rúbricas que eu defini. Lembram-se de receitas e despesas? Quando abordámos as rúbricas da receita e despesas, pronto. Tem lá as rúbricas e as sobre-rúbricas, não é? Pronto. E a descrição. Portanto, no fundo é eu assumir que tenho aquelas rúbricas que andámos a trabalhar ali, não é? Que descrevemos, e pô-las aqui, traduzidas aqui. Pronto. Lanço as faturas até ao próprio fornecedor, o documento. Muitas vezes pode ser útil. E a que mês é que dizem respeito e a data da fatura. Pronto, é um controle meu interno. Qual é o desafio? O desafio é que vocês, para o vosso exercício, simulem, em função das rúbricas que vocês tiverem, simulem faturas. Para quê? Porque depois, vocês têm aqui uma folha a seguir, que é a estatística de faturas. Já repararam? Na estatística de faturas, temos tabelas dinâmicas. Alguém já trabalhou com tabelas dinâmicas? Pergunto. Pronto. As tabelas dinâmicas são das funcionalidades mais interessantes que o Excel nos dá. Porque nos permite, de um rol imenso de dados, organizarmos o filtro de informação daquilo que nós queremos. Reparem, eu com base naqueles dados que eu tinha ali, eu tenho esta tabela dinâmica. Reparem bem, eu montei uma tabela dinâmica que me diz, dentro das rúbricas, quanto é que eu gastei por mês. Pronto. E eu, à medida que lanço faturas, esta tabela dinâmica é só carregar no botão atualizar e ela atualiza-me logo. Ou seja, eu tenho o meu relatório de gestão feito. O que é que nós vamos aprender? A fazer tabela dinâmica com base na informação. Está aqui um exemplo para vocês verem. Reparem. Só para vocês verem como isto é prático. Análises bacteriológicas. Não temos em janeiro, pois não. Então vá. Vamos às faturas. E vamos pôr uma análise bacteriológica em janeiro. No primeiro mês que diz novembro, eu vou passá-lo para janeiro. Correto? Só alterei aqui. Vou aqui à estatística de faturas. Carrego na tabela. Carrego com o botão do lado direito e ponho atualizar. O que é que aconteceu? Lançou-me uma fatura no mês de janeiro. Automático. Viram? Deu ou não deu? Agora imaginem que tem uma folha com 1000 faturas. Não tem que andar a lamber faturas. Ele organiza-vos a informação em função do que vocês quiserem. Vamos aprender a fazer isto. Está bem? Agora é só para ver isto acontecer. Não estou a mostrar-vos como é que se faz. Mudei só um mês. Não mexi. Porque foi apenas para demonstrar o exemplo. Não estou a pensar agora na veracidade dos dados. Percebe, Kátia? Foi só mesmo para ver acontecer. Não... Faço-me entender? Não queiram perceber como é que isto se faz. Eu depois ensino. É só para perceberem como é que numa folha de faturas, que podia ter 100.000 registros, nós depois temos um sítio que nos mostra a informação muito sintética e atualizada. Em qualquer sítio da tabela que se captar no celular direito, Ele atualiza. Tá? Vamos aprender a fazer isto. Tá? E depois aplicar isto. Pronto. Mas perceberam a lógica aqui ou não? Portanto, a ideia é, vamos inventar dados para pôr nas faturas. E dados de quê? Das rúbricas que nós consideramos serem pertinentes para a nossa instalação. Vamos lançar faturas.
para depois brincarmos nas estatísticas de faturas com essa informação e vermos ela a ser organizada em função do que eu quero. Isto é muito interessante e vocês vão achar isto interessantíssimo, de facto, para o vosso trabalho. Isto arruma o problema das faturas, certo? Pronto, ok. Depois, vamos à folha ao lado. O que é que a folha ao lado diz? FCE mensal, ou seja, fornecimentos e serviços externos e outros. Ora, o que é que isto é? Isto é o lançamento que eu posso ter direto, não de faturas, mas imaginem que eu não tenho acesso às faturas. Pode ser esse o problema, não é? Eu, no sítio onde estou, posso não ter acesso às faturas. Posso ter apenas acesso aos dados pelas rúbricas e por isso esta folha é isso que tem. São os dados, não que resultam da contabilização das faturas, mas os dados que a contabilidade me dá sobre os valores dessas rúbricas. Estão a ver a ideia? Posso não ter acesso às faturas, não é? Então já não podia evoluir nas coisas, não é? Não, aqui é como se eu pedisse ao contabilista, diz-me lá quanto é que gastámos de gás, diz-me lá quanto é que gastámos não sei o quê. E eu lá sei. Pronto, está aqui. Tá? Epá, não faço ideia, Virgílio. Se calhar é um erro. Epá, eu mandei para aqui os dados só para brincadeira. Não olhem para... Não. Deve ser isso. Bem, vocês também descobrem logo uma coisa. Não. Pá, por isso é que gasta pouco de água. Nem toma banho, passa o tempo ao telefone. Tá? Está explicado. Portanto, aqui, no fundo, é apenas o lançar os dados de despesa relativamente às rúbricas. Se nós não quisermos, e que é o que a maior parte acontece, não é? Nós não temos acesso às faturas. Mas podemos ter acesso a esta informação que o contabilista nos dá. Correto ou não? Tá? Estamos a trabalhar em duas frentes, consoante a adaptação à nossa realidade. A maior parte de vocês não tem acesso às faturas. Não é? Mas pode ter acesso aos valores. Compreendem? Está resolvido. Isto é para preencher. Mas não é agora, é só para... Não. Depois temos uma tabela de pessoal fixo. Em função da estrutura que eu defini, vou ter aqui as principais rúbricas a ter em conta em pessoal fixo. Como é que organizei isto? Organizei isto por grupos de categoria profissional, que são estas linhas amarelas. Já viram? Por exemplo, no atendimento e recepção, quantas pessoas é que eu tenho? 4. Não é? Tenho aqui o vencimento base, os duodécimos, o subsídio de alimentação, está tudo em fórmulas. O vencimento total, o TSU, era como se eu pagasse o 13º e 14º mês no vencimento. Portanto, isso está tudo em fórmulas. Ora, lá está. Vejam a primeira linha. Quanto é que deu a primeira linha? Um funcionário que leva 500 euros para casa, que não leva, vale 841,88 de despesa, ou seja, 68,4% acima. E não estou a pôr aqui seguro, não estou a pôr aqui outras despesas que são relativamente insignificantes, mas que vocês têm naquele exercício que eu fiz. Hein? Também não estou a pôr aqui a própria contribuição de 11% que o próprio funcionário faz retenção, porque essa não afeta os custos da empresa, afeta o vencimento das pessoas. Tá? Portanto, eu simplifiquei a tabela. Esta tabela pode complexificar, se pusermos lá as colunas que faltam, certo? Pronto. Está aqui um exemplo. Agora, se vocês mexerem no vencimento base, é só aqui que têm que mexer, ele já vos devolve tudo.
Vamos fazer uma experiência. Quanto é que ganha a Maria João? Ah, mas ela é tão querida. Pronto, vamos lhe dar um aumento. Passou para 600. Maria João é querida. Passou para 600. Quanto é que ela nos custa agora? Custa-nos mais 140 e tal euros que o Manel Pinto. Só teve um aumento de 100 euros no vencimento, mas para a organização significou um aumento de despesa de 140 ou 150 euros. Está bem? Aumentei a Maria João, que ela é querida. Passei-lhe para 600 euros. Tá? Quanto é que aumentou a despesa para a organização? 100 e tal euros. Porque os custos da organização aumentam mais do que... Está bem? Está percebido? Pronto, vocês aqui põem a vossa estrutura, não é? Deixa eu ver, não sei. Bem, o Virgílio hoje está-me a fazer marcação. Bolas! Se calhar é a mulher da limpeza que anda ao telefone. Se calhar é a senhora da limpeza que anda ao telefone. Agora é que você me está a alertar para boa. Tenho que ir ver que cá para mim ela está ao telefone. Portanto, como é que está aqui, Virgílio? Tenho 4 senhoras da limpeza, não é? Epá, mas não me pergunto qual é a lógica do vencimento. Eu pus aqui só de exemplo. O que é importante para vocês agora é percebam a estrutura e ponham o valor, façam vocês. Em vez de serem 4, passa a 3, o vencimento não é 300, passa a 500, o que fazer. Está bem? Os dados que eu pus aqui, sinceramente, ao Virgílio, não lhe consigo explicar a lógica. Pus, epá, descarreguei para aqui. Eu sei, mas o vencimento base é o que está aqui. Mal ou bem é o que está aqui. Mas o que ele nos custa é o que está ali. Não é, Virgílio? Isso não muda. No vencimento base, tenha 100 ou tenha 1000, é o que ela recebe. Mas o que ela custa à organização é aqui. O que me pode estar a dizer assim, se ela for a prestador de serviços, tem isto tudo? Não. Não tem esta lógica que está por trás. Não é? Mas aqui, só estamos a falar de pessoal fixo. Lá está. Pessoal fixo significa pessoal que tem um vínculo e porque tem vínculo, tem contrato, tem estes encargos por trás. Se for pessoal variável, temos uma folha ao lado. Tá, esta não é para o pessoal. TSU, taxa social única. É com participação social da empresa por ter um contrato com essa pessoa. É 23,75. Está bem? Só uma pergunta, aqui o engenheiro Alfredo... Oi? Diga, menina. O que é que tem o Alfredo agora? Agora vamos... Acham muito? Não, o engenheiro Alfredo só tem direito à subsídio da alimentação e Não. Os engenheiros não almoçam. Não. Deve ter apagado isto sem querer. Deve ter apagado sem querer. Já perceberam a lógica, não está pronto? Está bem? Agora, quando for vocês a fazer, mudam-lhe o valor do subsídio de alimentação. Podem mudar, não é? Eu pus 5 euros, o que é que foi? Vão à fórmula e mudam o valor. Põem o valor base e pronto. E depois é para mexerem. Isto tem que reproduzir a vossa estrutura. Está bem? Por isso é que vocês têm que definir qual é a estrutura que querem, qual é o horário de funcionamento que querem, que é para depois passar para aqui é a consequência do que vocês disseram. Tá? Pronto, não tem nada que saber. Aqui temos depois a folha. Diga. Estávamos a tentar ver aqui na fórmula. Voltamos atrás. 5 euros vezes 3 dias vezes 4 semanas. Era. Tal e qual. Muito bem, não? Muito bem. Está muito à frente. Pois não. Falta dominar a parte técnica. Também? Pronto. Está percebido? Podemos avançar?
mesmo que não fique percebido, como isto depois nós vamos trabalhar, também as dúvidas dissipam-se, não é? Olha, pessoal variável, técnicos. Então tenho aqui uma matriz de lançamento de honorários. Ou seja, isto seria uma espécie de mapa de trabalho, não é? Em que eu ia pôr aqui, com os diversos horários, parece que esta piscina só abre 4 horas ou 5. Não, é só o exemplo, não é? Depois é só reproduzir, não é? Tem aqui, de manhã, os horários em que a piscina abre, o que é que cada um dos técnicos está a fazer, e até pus mais algumas informações, não é? Qual é a atividade que está a dar, o número de alunos e o número de pistas que está a ocupar. Isto é a especificidade das piscinas. Se formos para ginásio, temos cá em baixo. É mais simples, não é? Temos uma sala de aulas de grupo, por exemplo. Podíamos ter 2 salas, ou 3 salas, ou 4 salas. E às 7h30 está a Paula, dar gap e tem 8 alunos. Está bem? Está percebido ou não? Portanto, é no fundo o mapa da ocupação das pessoas, não é? Dos técnicos, da componente variável. Que depois tem uma folha de registro diária. Pessoal variável. Chama-se pessoal variável folha. Ou seja, o que é que isto é? Imaginem que é um mapa que vocês têm na secretaria, ou onde for, não é? Onde for. Onde vocês vão registrar efetivamente, diariamente, quantas aulas é que a pessoa deu. Não é? Certo ou não? O que é que podemos ler? Podemos ler que no dia 1, o Rui deu 2 aulas de hidroginástica, o Filipe deu 2 aulas de hidroginástica, o Tosé fez 5 horas de nadador Salvador, o Rui deu 3 aulas de natação, a Maria deu 3, 4 aulas de natação e o André deu 2 aulas de natação. Quem é que dá essas horas? São os próprios instrutores ou foi perguntar? É uma questão de trabalho. Podem ensinar uma coisa e depois Nós fazemos o computador já. Por isso é que eu estou a dizer. Toda a gente sabe que é este o plano de trabalho, não é? Certo ou não? Toda a gente sabe que os técnicos vão trabalhar isto, não é? Diariamente, quem eu designar pode ser quem está na recepção. Pode ser o coordenador. Pode ser o nadador Salvador. Quem eu designar vai registar efetivamente as horas que fez. Porquê? Pode não ter vindo. Não é? Pode não ter vindo. Pode ter trocado. Pode ter substituído o colega. E, portanto, aqui é o registro efetivo do número de horas. Pronto. Ou seja, isto é por técnico desse tipo de erro. É pessoal variável. Variável. Precisamente, exatamente, António. Pronto. É um programa de Estado. É? Os clientes geralmente não entraram de recuperação. Sim. Há um programa na recepção e achei um programa também para o Estado. Também vai entrar Claro, se vocês tiverem esses programas, Ó Virgílio, o problema é que se você não tem o programa, eu tenho esse programa e utilizo isto. Sabe porquê? Pela mesma razão que eu disse há bocado, com o contabilista. Bem, é que eu tenho o meu controle. Não depende de ninguém, nem do sistema estar a funcionar, nem do suporte do sistema. Não, tenho o meu controle. É tão simples, não é? Pá. E eu diariamente vou vendo. Então, mas este... O que é que aconteceu com ele? Deu 6 aulas porquê? Só devia ter dado 4. Ah, porque o Rui faltou, ele teve que fazer 2 substituições. Ok. Ou o contrário, então não veio dar aulas. Então o que é que se passou? Ah, não. Estão a ver a ideia? Pronto, é um controle. É pá, vale o que vale. Não tem que... Tá, é a ideia, não é? Ora, o que é que isto tem? Tem que, mais à direita da folha, vocês têm o número de aulas que foi dado nesse mês, com o valor base que ele recebe, dá-vos o total, que não é total, é subtotal. Não se esqueçam do IVA. Podem cobrar, podem não cobrar IVA. Aqui têm 4 ou 5 casos que cobram IVA e têm 2 que não cobram IVA. Já está preparado para isso. 10 mil euros. É. A partir de 10, acho que ainda está nos 10 mil, não é? Acho que é 10 mil. Acho que é 10 mil. Tem que começar a cobrar IVA no mês seguinte aos 10 mil, não é? E então tem aqui o exemplo de quem cobra ou quem não cobra, não é? Dá depois o... até tem aqui a retenção também.
Pois, porquê? Porque se vocês fizerem a retenção enquanto entidade empregadora, são vocês que têm que entregar a retenção. Sabem disso? A entidade empregadora, se fizer a retenção, não é se fizer, não há opção. Se a pessoa fizer a retenção, é a entidade empregadora que tem que reter, não é? Depois tem que entregar. Portanto, há um dia do mês doloroso em que vocês têm que entregar a retenção. Sabem que isto é a fraude ainda de muitas das empresas. Retiam para diminuir a massa salarial, mas depois não entregavam. Enquanto esta informação toda não era cruzada, anos e anos, é como o pessoal que também cobrava IVA, mas depois não entregava. Tinha 20%, 23% a mais de rendimento, não é? Agora tem todos o fisco, tudo com vencimentos penhorados. Conheço N técnicos, instrutores, com vencimento penhorado durante 10 anos. De IVA que nunca entregaram. Pois, exatamente. Agora, pois. Está bem? Portanto, dá... Pois, mas isto... O distraído é assim. Pronto, não tem dúvidas para não sobre isso? Pode usar aquele valor, pode usar aquele valor como rendimento. Claro. Pronto, não tem dúvidas sobre isto, pois não? Por uma questão de facilidade, foi inserida aqui uma linha no final que diz total do dia, só para tornar o valor mais real. Que era como se a tarde fosse igual à amanhã, multiplica por 2. É só essa a razão, não tem nenhuma. Mas, está bem? Só para dar uma... Pronto, está bem? Desculpa, pode ser Dá esta linha no fim. Sim, diz 41. 41 ou 32? Depois eu desculpa. Foi só para dar uma real... Como aquilo é um registro. Pois, exatamente. Foi só para dar uma dimensão mais real. No fundo era dizer que aquele período da manhã correspondia a 2 vezes e 25 se fosse o real do dia, no fundo. Aquilo era só parte do dia. Tá? Porque é só um exemplo. É amanhã. Era mais à tarde e à noite. Era mais... Pronto, é só isso. Não tem mais nenhuma relevância do que isso. Está bem? Depois tem uma folha de total de despesa. E esta total de despesa, se vocês forem aqui, já estamos nesta folha. Ora, vocês nesta folha de total de despesa, o que é que vocês têm? Se repararem, quando clicam, por exemplo, em fornecimentos e serviços externos, o que é que ele vos está a dar? Está-vos a ir buscar um valor que existe na folha FSE mensal e que está na célula O3. Vamos ver o que é isso? Compreenderam? Ele está a ir buscar à folha FSE mensal o valor que está na célula O3. Vamos lá ver se ele está a ir buscar bem. Ora, aí está. Ele está a ir buscar aquele valor. Tá? Ou seja, no fundo ele está a ir buscar os custos anuais que vocês gastam com gás, combustível, eletricidade, água e telefones. Portanto, aquela folha não se mexe. Ele vai pôr ali... Como é que a gente faz isso? Vou-vos ensinar. Tudo isto é para vos ensinar. Hoje é para se deslumbrarem. Depois, no próximo dia, é para aprenderem. Está bem? Esta posso, quem é o faz de buscar à página? Esta aqui? Pode entrar aqui. É. Ora, porquê que os outros estão a zeros? Vá. Porquê que os outros valores estão a zeros? Porque não temos nada lançado, não é? Óbvio. Porque se vocês lançarem, olha, vamos fazer a experiência. Materiais desportivos. Vá. Vamos à folha FSE mensal.
Ah, pois, ainda bem que já vi aqui um gato. Vamos já fazer uma formulazinha mágica. Posiciona o vosso cursor no 101.662, correto? Tá? Onde eu estou? Fazem copy, copiar. Vêm para a célula O9. Já jogaram a batalha naval? O9. Submarino? Submarino? E agora fazem colar. Porquê colar? Porque estão a colar uma fórmula. Porque lá em cima era uma fórmula. Copiaram a fórmula para baixo. Ele já vos devolveu 83,64€, não já? Então vamos lá à nossa tabela resumo, ver o que é que aconteceu. Olha, já cá está. Não é? Está ou não está? Pronto. Agora vamos às obras. Voltamos ao FCSE mensal. Vamos às obras. E vamos dizer que tivemos que fazer em fevereiro uma reparação de 5.000€. É na célula D14. 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 Conservação. 5.000€. Isto não está formatado para euros. Faremos isso não hoje. Mas é simples. Podemos fazer hoje. É só ir aqui e formatar para moeda. Só ir aqui. Formatamos para moeda, não é? Pronto. Agora temos outro problema. Que é o quê? Ele não está a fazer somatórios, pois não? Temos que copiar. O quê? A fórmula. Vamos aqui à célula C9 e C9, tá? Vamos para a célula C13 e fazemos colar. Agora temos um problema. Se carregarmos duas vezes nesta célula, ele está a somar o quê? Querem que eu volte atrás? Vá, vamos lá voltar atrás. Vamos à célula C9. Vamos à célula C9. Copiamos e colamos na C13. C13. Se carregarmos na C13 duas vezes, o que é que ele está a somar? Está a somar. Está correto o que ele está a somar? Está. Está a somar uma coisa a mais, não está? Porque está a somar 3 linhas, só devia somar 2. Então, vamos colocar o cursor aqui, na linha de texto, carregamos aqui com cuidado, não mexe, para não fazer disparate. Já está lá o cursor, e agora, com um dedinho apenas e com cuidado, vamos apagar qual? Claro, C16. Apaga uma vez, apaga 2 vezes, apaga 3 vezes, apaga 4 vezes. São 4 vezes no botão. Acreditem porque é que eu estou a dizer isto passo a passo. Normalmente está borrado. Pronto. E agora damos Enter. Já está bem, não já? Carregamos 2 vezes, já está a somar bem, não já? Como isto é uma fórmula, podemos copiá-la para tudo. Como é que fazemos? Copy na C13. Colocamos o cursor na D13 e agora selecionamos todas até a N13. Está com este aspecto? Está com este aspecto? Fazemos colar. Pimba. Já cá mora. E agora
falta-nos o total, 9 ou 13. Ainda se lembram como é que fizemos? Vamos lá acima e copiamos a fórmula. Copiamos da O9, estamos a acompanhar? Ou é preciso voltar atrás? Para O13. Voltamos a ter o mesmo problema, vejam lá, carregamos 2 vezes e verificamos, não verificamos nada, está correto. Como ele está a somar as células para a esquerda, aqui já não mexe. Agora vamos ver, quanto é que lançámos em obras? 5.000 não foi? Vamos à nossa folha final e vamos lá ver se já aparece os 5.000. Olha, apareceu. Só uma questão que eu fazia aqui. Se correu bem, não é? Se correu bem, apareceu. Diga, menina. Vou começar Já está? Apareceu? Pronto, estão a ver como é que isto funciona, não estão? Pronto, FSE e outros está explicado. Agora é só alimentar com dados. Alimentando com dados, isto funciona tudo. Cá em baixo tem pessoal. E vocês perguntam assim, porquê que a folha de despesas está dividida, tenta dinheiro, em 2 grandes rúbricas? Porque são estas as 2 grandes rúbricas da gestão. As 2 grandes rúbricas da gestão são os FCEs e o pessoal. Normalmente representam 90 a 95% do total da despesa. Faço-me entender? Eu vou-vos dizer a distribuição da despesa normal numa instalação. 40 a 60% é com pessoal, 20 a 40% é com FCEs e o resto é residual. Faço-me entender? Não importa decorarem isto. Fiquem com esta ideia. 40 a 60% da estrutura de custos é com pessoal, fixo e variável. 20 a 40% é com FCEs, fornecimentos e serviços externos. O resto é perfeitamente residual. Tá? Ou seja, 90 a 95%, e muitas vezes mais do que 95%, do nosso orçamento de despesas é com FCEs e outros e pessoal. Por isso é que eu dividi em 2 grandes grupos. Na folha de pessoal, na linha de pessoal, ele já está a ir buscar os valores lá atrás. Se vocês repararem, pessoal fixo, onde é que ele está a ir buscar? Está a ir buscar a folha pessoal fixo H16. Vamos à folha pessoal fixo. E onde é que ele está a ir buscar? H16. Está a ir buscar esta folha aqui. O que quer dizer que se vocês mudarem o vencimento, muda o total aqui em baixo e vai mostrar a mudança lá à frente. Está tudo encadeado, já viram? É só mudar a fonte que ele... Pronto. A mesma coisa para o pessoal variável. Porquê que é 10.907? Porque está na folha do pessoal variável. Se vocês forem aqui ao lado, 10.907. Querem ver como isto muda? Já mudámos o pessoal fixo, não já? Ok. Agora vamos dizer, vamos fixar 10.907, não é? Ok. Agora, o André agora, faltou durante uma semana. Faltou no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6 e no dia 7. Safado do André. Pois, coitado, exatamente. Para quanto é que desceu a despesa? Está bem, esqueça, Sofia, esqueça. Foi uma insatisfação completa. Perdemos os alunos todos. Não, era para mudar o custo. Não era para mudar o custo. Senão, depois, se mantivermos o custo, não dá para mudar. A despesa desceu para 10.599. Vamos ao total das despesas e já lá está 10.599. Está bem? Só para verem a ligação. Não é cópia. Vai buscar a informação. Tá? Isto para vocês, para alguns que estejam menos à vontade, isto pode... Agora não é para compreender tudo. É para acreditar. Pois, essa parte não é hoje. E como...
Não é hoje. O como é depois. Agora é para acreditar em mim. Acredita em mim, António. Pronto, então, pronto. Se acredita em mim, depois eu explico como é que isto se faz, está bem? O que é que vocês vão ver aqui? Não foi ninguém, não foi ninguém. A Sofia está super agredida porque houve aulas que ficaram por dar. Não. Eu estou a ver como aluno, eu tenho que ver os dois lados. O aluno e o vosso. É imenso. E é só os dois lados. Agora, como isto agora não é... Não é? Vá, abstraiam-se disso. Vá. Depois vocês têm uma folha. Posso avançar? Depois vocês têm uma folha a que chamamos receitas. Esta folha é o quê? Tem os serviços, o preço dos serviços, o número de clientes que paga aquele serviço. Como é que vocês sabem estes dados? Bolas. É só ir ao fecho de caixa, não é? E ver quantos caramelos é que pagaram cada um destes serviços, não é? Certo ou não? Pronto, chegam aqui e lançam. E vão ter o quê? O volume de negócios. Vão ter o volume de negócios. Ou seja, vocês lendo isto linha a linha, tiveram 150 alunos a pagar 30 euros por natação de adultos 2 vezes por semana. Certo ou não? Pronto. Este serviço significa 15% do volume das receitas. Para perceberem o peso que esse produto tem no volume de negócios. É muito importante isto. Já ouviram falar de produto estrela? O que é um produto estrela? São os produtos que mais peso têm no volume de negócios. Tá? Portanto, devem merecer a nossa total atenção. Aqui é para perceberem como é que... Espera aí. Aqui é para perceberem como é que o peso dos diversos produtos existe na vossa estrutura da receita. Isto é muito importante, este conceito. Hein? Está bem? Às vezes podemos ter uma diversidade enorme de serviços, mas quando percebemos aquilo que é o seu peso, vemos que aquilo está tudo ali num ou dois serviços. O resto é conversa. Isto é muito importante, esta noção. Hein? Diga, António, diga. Como é que ele acha o porcento? Aqui foi introduzido, mas eu vou-vos ensinar a fazer isso. Está bem? Vou-vos ensinar a fazer isso. E, portanto, o que é que nós temos? O volume de negócios pode ser calculado de duas formas. Mais uma interrogação para a vossa cabeça. Se eu estiver numa lógica projetiva, eu calculo o meu volume de negócios como? Numa média aritmética entre o valor médio da receita, vejam este conceito que é importante, e o número de clientes. Eu sei nos meus ginásios, nas minhas piscinas, que não são minhas nem meus, infelizmente, eu sei qual é o valor médio da receita. Ou seja, eu sei qual é o impacto que 10 novos clientes têm na receita. Porquê? Porque eu sei qual é o valor médio da receita naquele ginásio. E quando eu vou ler a linha do valor médio da receita por ano, há ali uma linha muito próxima entre o valor mais baixo e o valor mais alto. Porquê? Porque o comportamento da receita é estatístico. Faço-me entender? Uma vez criada uma tabela de serviços, uma vez havendo um comportamento de consumo, esse comportamento de consumo tende a manter-se, a menos que haja algo excepcional que altere o consumo. Por exemplo, situação de crise, em que determinados produtos deixaram de ter procuras em favor de outros. Mas o conceito que é a média do valor da receita é um conceito importantíssimo de negócio. É muito simples, está aqui, que é, vocês pegam na vossa tabela de preços e acham a média do preço. E com a média do preço, vocês sabendo quantos clientes projetam ter, vocês projetam o vosso volume de negócios. É aquilo que é chamada a projeção tosca. Mas quando não há outra, é essa que têm que ter, não é?
Quando já existem dados verdadeiros, é com os dados verdadeiros que nós trabalhamos. Eu sei que o meu ginásio, o médio do valor da receita é 37,65. Não preciso trabalhar com valores médios. Foi 37,65 o mês passado, há de ser 37,80 este mês, foi 37,40 há 2 meses, há de ser, quando eu vou olhar para a linha, há ali 50 cêntimos de diferença entre o valor médio mais baixo e o valor médio mais alto do ano. Mas o comportamento é relativamente homogéneo. É um conceito muito importante. Porque quando eu digo assim, quero crescer 10% na minha atividade, o que é que isso me permite saber? Projetar o valor correspondente da receita. Faço-me entender ou não? É um conceito fundamental de negócio. O valor médio da receita. Quem não tem e quem não fez nunca a gestão não tem essa base. Quando eu já levo um ano de gestão, eu já posso olhar para o histórico e saber o valor médio da minha receita. Como? Essa aí é básico. Quantos clientes tive? Qual é que foi o valor da receita total? Divide um pelo outro e acho o valor médio da receita. Básico. Certo ou não? Conceito de valor médio da receita é muito importante no nosso negócio. Todos vocês vão ter um valor médio da receita diferente. Certo ou não? Resulta da estrutura de serviços que vocês montaram e do pricing que vocês montaram. Aqui é uma brincadeira disto. Tem um conceito de média aritmética e média ponderada. O que é a média ponderada? A média ponderada é quando vocês dizem assim: há um serviço que tem tanto peso na minha estrutura de receita que a média aritmética é tosca. Eu tenho que ponderá-lo face ao peso que ela tem. Por isso é que a média aritmética dá 35. Porquê? Se carregarem 2 vezes, média aritmética é média aritmética, pegam naqueles 10 parâmetros e dividem por 10. Mas a média ponderada já é diferente, é 75 cêntimos acima. Porquê? Porque a média ponderada já considera o peso no volume de negócios daquele preço. Fantástico, não é? Por acaso o desvio é 75 cêntimos. Mas podia ser mais. A média aritmética não há dúvidas. A média ponderada é o peso que este produto tem no meu volume de negócios. Como este produto tem 10% do meu volume de negócios, ele vai ponderar todas as médias. E vai-me devolver um valor, que neste caso é 35,75. Percebeu? Nuno? Tá? Aí apresenta aqui essa porcentagem. Esta porcentagem é o peso no meu volume de negócios. Mas quanto é que é quantificado? De 35 para 35, 75, quanto é que é essa diferença? Não, por acaso neste exemplo deu só 75 cêntimos de diferença. Mas você pode ter exemplos em que a média aritmética lhe dá 30 e a média ponderada lhe dá 45. Tem a ver com o peso, com a distribuição. Quanto mais acentuadas são estas diferenças, mais a média ponderada se desvia da média aritmética. Epá, vocês não se preocupem muito com isto, nós vamos trabalhar isto. Esta parte da percentagem foi só para vocês perceberem como é que isto se joga. Foi. Deve ser achada. E ao ser achada, a média aritmética e a média ponderada vão logo mudar. São fórmulas, não é? Tá? Vamos brincar com isto. Hein? Isto é mesmo muito interessante fazer isto depois. Aqui é só para vocês perceberem como é que lá chegamos. Depois temos uma mini demonstração de resultados. Que é com o volume de negócios da piscina, que eu também vou lá buscar, não é? Onde é que eu vou buscar este valor 21 mil? Vou às receitas. Não é? Está aqui. Venho aqui buscar, não é? Como é que ele está a fazer? 21 mil. Receitas G3. Ou seja, o que é que ele está a ir buscar?
como 60% da receita do meu Health Club vem da piscina, então, se eu sei qual é a receita do meu Health Club, vou saber a quanto é que corresponde 60%. Corresponde quanto? 21 mil euros. Certo? Também é um valor que ele vai buscar. Da mesma forma o ginásio. Quanto é que vale o ginásio? Vale 40%. Então pronto. 40% do meu volume de negócios são 14 mil euros. Quanto é que é o total? 35 mil euros. Isto já vimos de onde é que ele vai buscar. E portanto, tenho de resultados de exploração menos 90 mil. Porquê? Porque só tenho 35 mil euros de receita e 135 mil euros de despesa. Eu nem sabia quanto é que isto ia dar, não interessa, porque eu tenho a ver é com o que está para trás, não é? Não fiquem assustados, porque faltam lá os dados, não é? E há dados que estão lá que não têm realidade de dado nenhuma, foi só uma brincadeira. Mas estão a ver, tudo isto já é um produto final, já não é... Aqui não introduzem nada. Sim, Júlio, força. Neste caso. Não, normalmente, se olharmos para o típico Health Club, não é. Se olharmos para a piscina com o ginásio, é. Depende do que estamos a falar. O puro Health Club, que tem uma sala de musculação e cardio, 3 ou 4 estúdios, e a piscina pequenina, é o contrário, não é? Se você olhar para a piscina, que tem ginásio de apoio, é mais isto. Depende. Júlio, não é? Depende de como é que as estruturas, exatamente. Aqui é o que é, não é? Como podia ser feito, fosse uma Sim, sala de exercício. claro. No fundo é importante dizer assim, o Health Club tem este volume de faturação, certo? Mas os centros de custo podem ser ainda mais profundos, não é? Vem de onde? Quanto é que vem da piscina? Eu até podia ir mais longe, não é? O ginásio é constituído por quê? 2 estúdios? Okay. Quanto é que vem do estúdio 1? Quanto é que vem do estúdio 2? Não é? Eu podia começar... Não faz sentido. São centros de custo. Sim ou não? Do custo ou da receita? Também depende de como é que você tem montado o negócio. Porque se você tiver um negócio do livre trânsito, isto tem que estar tudo entrelaçado umas coisas nas outras. Em que o cliente acede livremente a tudo, essa pergunta é uma boa pergunta. Como é que eu sei, não é? Se calhar posso ir pela porcentagem da ocupação. E vou ver qual é a ocupação que os ginásios tiveram. E fazer uma correspondente entre a receita e a ocupação. Porque aquele que está mais ocupado é aquele que gera mais receita. De forma indireta. Não é direta, porque a pessoa quando paga para usufruir tudo, mas é indireta pela ocupação. Ora, aí está. Tudo depende da estrutura de negócio, que nós temos que ir adaptando a cada caso. Cada caso, depois. Mas o conceito é este, está bem? Desde que se perceba o conceito, ainda estamos todos a acompanhar? É? Estamos? Estamos a cruzar a informação? Demonstração de resultados. Depois, temos o Ex Libris. Esta é mesmo para vos deixar macacunzos. Que é a análise de viabilidade. E a análise de viabilidade é uma coisa muito interessante. Porque ele vai buscar o valor da receita. Receitas D18. Onde é que estão as receitas D18? Dizia assim, o break-even point é às 125. Não interessa agora porquê. Não me façam perguntas agora porque é que é aos 125. Calma. É aí ponto final, está bem? Exatamente. Acreditem em mim. Pronto. Eu não dei nada. Não faz mal. Também fica próximo. Ele vai buscar o valor e diz assim, o break-even point é atingido
aos 125 mil euros. Por acaso, aqui até é fácil perceber, não é? Porque este era o nível da despesa que nós tínhamos lançado, não é? Acho que era 125 mil euros, não é? Agora estou curioso também. Era 125, está aqui. Agora, olha, estavam a duvidar, não. Então, se a despesa é esta, o break-even é este, não é? Pronto. Ele vai buscar o valor do break-even, vai dizer quantas pessoas é que vocês precisavam, pagando o valor médio da receita. Estão a ver o tal conceito de valor médio da receita? Vocês precisavam de 3.519 pessoas a pagar o valor médio da receita para atingir os 125 mil euros. Estão a ver o raciocínio? Ele vai buscar estes dois valores e coloca-os no centro do vulcão. Este é o centro do vulcão. Este é o centro do vulcão. Mas como as nossas projeções são sempre projeções, que têm níveis de erro associados, o que é que nós agora vamos fazer com estes dados? Vamos projetar os desvios. Ou seja, se eu estou a começar e a minha capacidade de prever o meu volume de negócios for tosca, eu preciso de mais conforto de risco. Se eu for bom já nisto, eu preciso de menos conforto de risco. Então onde é que eu jogo o risco? Jogo o risco aqui. Nesta tabela eu vou ter a percentagem do risco. E eu vou colocar aqui os níveis de risco que eu considero aceitáveis para o meu talento. Ou seja, eu estou a trabalhar com mais ou menos 10% de risco. O que é que significa isto? Significa que eu assumo que os meus cálculos não devem ser muito diferentes entre o que eu projetei e a realidade em 10% a mais ou 10% a menos. Se eu sou tosco, eu aumento aqui a percentagem. Eu só mexo aqui. Eu não mexo em mais lado nenhum, não estraguem. É só aqui. Portanto, eu posso passar isto para 80, 90, 110 e 120. Passei a trabalhar com risco de mais ou menos 20%. Não reparei, mas a tabela da esquerda já mudou toda. Querem ver a mudar? Olhem para o quadro. Eu vou fazer Ctrl Z. Ando para trás. Bem, agora andei demais. Ou seja, eu ao colocar aqui os níveis de risco, ele a seguir vai-me calcular o valor médio da receita. E vai-me devolver o meu volume de negócios nas duas variáveis que eu defini. Variável receita e variável número de clientes. Como é que eu devo interpretar isto? Se não se confirmar que eu preciso de 125 mil euros para atingir o break-even e 3.519, e se não se confirmar que eu preciso disso tudo, porque afinal eu preciso de menos 10% do que isso, menos 10% é ter 113 mil euros de receita e 3.167 clientes. Ou seja, eu estou a jogar com conforto de 10% para menos e também 10% para mais. Olhem aqui. Também se pode confirmar que eu, afinal, subestimei o break-even. Não é? Houve despesas que eu não consegui valorizar bem. Afinal, isto é mais. É mais quanto? 10%. Então 10% é quanto? 138 mil e eu já não preciso de 3.519, já subi a parada. Preciso de 3.871. Nada disto é introduzido. Tudo isto é uma análise que é feita apenas com base nestes dados que vêm atrás e em que vocês colocarem o vosso nível de risco. Faço-me entender? Dúvidas? Isto cansa. Pois vocês contribuem, foram alunos para a maneira. O nosso, então, Espetáculo. o nosso nível de risco tem que ser escolhido.
20%. Tem, pá, 20%. 20%. No mínimo 20%. À medida que nós acharmos que isto tem a ver também com a confiança que nós temos daquilo que estamos a fazer, não é? À medida que nós vamos ganhando confiança no trabalho, vamos diminuindo o nível de risco. Eu trabalho com 5%. Já trabalhei com mais de 20%. Hoje trabalho com 5%. Pronto. Mais ou menos 5%. Não é? Não, mas 50% ninguém confia. Não, ninguém confia num projeto com 50%. Quer dizer que está tão tosco que não é de confiar. Não é? Portanto, isto também tem a ver com isto, com a credibilidade com que vocês estão a pôr aqui a informação. Se vocês meterem aqui margens tão grandes, isto é uma coisa que não tem interesse nenhum, não é? 50%. Sim, pronto, mas não há nenhuma ciência, nem há nada escrito que diga que é 20 ou 30, não é? Lá está, a gestão tem estas coisas, nem tudo está escrito. Portanto, nós olhamos para o projeto e o projeto está bom. E eu olho para o projeto e vejo que o projeto está bom e digo assim, olha, podes trabalhar com o nível de risco de X. Faço-me entender? Isto é no fim, a viabilidade aparece no fim. Que é quando nós já olhamos para o projeto, já o analisarmos e percebemos a consistência do projeto. E então, em função da consistência do projeto, nós dizemos assim, olha, trabalha com 15%, ou trabalha com 20%, ou trabalha com 20%, e pá, isto está muito bom, podes trabalhar com 10%. Ou então, trabalha com 25%, porque acho que isto está assim um bocadinho tosco. É uma coisa que acontece no fim, não acontece no início. É depois da análise do projeto, é que nós trabalhamos o risco. E o risco vai nos dar, no fundo, o ponto mínimo de viabilidade do negócio, se é o cenário péssimo, este é o cenário péssimo, e o cenário mais otimista, que é o extremo oposto, que é o verde. Todo este quadrante verde é cenário otimista. Todo este quadrante vermelho é o cenário pessimista. Depois andam aqui num cenário em que o volume de receita é o mesmo, mas aumentam o número de clientes. No cenário em que o volume de receita aumenta, mas o número de clientes é o mesmo, isto tem a ver com o quê? Com a receita média, não é? E nestas zonas pretas, que são zonas mistas também. Por isso é que isto tem cores. Porque cada uma destas cores tem um significado. E nós vamos falar disto também. O preto significava que vocês mantêm o mesmo nível de alunos, mas aumentam na receita. Ou seja, isso significava que, por exemplo, os produtos que vocês tinham de valor mais elevado estavam a crescer, em termos de consumo, em favor de outros que tinham um valor mais baixo. Estão a ver a ideia? Por isso é que isto tem a lógica das cores, que é para vocês depois perceberem que, em função de cada quadrante, estamos a falar de uma realidade diferente. É isto é que é rico! Faço-me entender? É isto é que é rico. Pode estar. Tudo o que está aqui é demonstração de resultados. Tudo o que está aqui é demonstração de resultados. Agora, isto não é um projeto. Isto são os tais cálculos acessórios para que vocês depois, senão vão massacrar as pessoas, não é? Com isto tudo. Vocês depois têm que extrair daquilo que consideram pertinente, colocar no vosso projeto de gestão. E, por exemplo, o projeto de gestão ao nível da viabilidade pode ser apenas 3 conclusões. Não é? No cenário otimista, estamos a projetar uma receita com este valor e um número de X de clientes. No cenário pessimista, estamos a trabalhar com o nível de risco X, mas pensamos que o break-even pode situar-se aqui. 4 linhas, e vocês escrevem a conclusão da vossa viabilidade. Está bem ou não? Pois, lá está. Então, se nós sabemos qual é o break-even, a partir daqui podemos projetar o lucro, não é, Júlio? Pois, claro, então não vamos trabalhar para o break-even. Mas é importante saber quando é que é o break-even point. Vocês não lembram-se daquele exercício que eu vos dei? Da noção do break-even, não é? Lembram-se? O primeiro grande conceito é este. Eu trabalhar para o break-even. E depois do break-even, eu trabalho
para os resultados positivos de exploração. Eu não devo é saltar etapas. Não devo é partir do nada, não é? Porquê? Porque isto é assim nos negócios. Não é porque eu quero. É porque é assim. Primeiro nós temos que projetar quando é que este investimento que eu fiz. Ou então vocês têm uma sorte do caráter, não gastam rendas, não têm que comprar equipamentos, o vosso tio oferece-vos uma propriedade para vocês construírem o ginásio, ainda vos monta o ginásio. Está bem, mas isto não é negócios, não é? Isto é ficção. Portanto, se vocês tiverem um percurso normal, vocês têm que investir, têm que saber em quanto tempo é que vão recuperar esse investimento e depois, a partir daí, como é que projetam o futuro. Isto é fazer o step by step. A partir daqui, se eu tenho a demonstração de resultados feita e eu sei que o meu break-even point é aos 3.519, ótimo! Então eu agora vou apostar em crescer 20%. Então eu já sei quanto é que é 20%. É 20% do que aqui está, não é? Mas isso já tem a ver com os meus objetivos de gestão. Eu vou dizer que é crescer em número de clientes, eu quero crescer em receita, a minha margem tem que ser esta. Esta folha. Pronto, nesta folha, nós vamos ter que voltar outra vez a isto, já perceberam, não é? Isto é uma injeção grande de informação. Portanto, nesta folha, no fundo, o que vocês estavam a simular, recordam-se, era, tendo por base um investimento que vocês tinham feito de um determinado valor, tendo por base um nível de despesa. No fundo, esta folha é uma espécie de leitura do que vocês andaram aqui a fazer nestas folhas para trás, mas sob a forma de colunas, resumo, não é? Como é que esta folha se joga com esta? Esta folha de análise de viabilidade é uma análise de risco. Análise de risco. Aqui não tem análise de risco nenhum. Aqui não tem risco. Portanto, aqui tem risco. Vocês vão buscar aqui o valor que consideram que deve estar aqui. Pronto. Estas coisas fazem-se assim, não é? Não haver ideia? Primeiro para ter com base faz este quadro primeiro. Este quadro faz este quadro, não é? Depois. Não sei se é primeiro. Não sei se é primeiro. Nós vamos trabalhar isto. Está bem? Não fiquem... A ideia é... Isto permite-nos ter uma leitura... mas quer dizer... Eu estou aqui a trabalhar com 10% fixos. Estou a trabalhar tudo com um cenário muito académico. Que é importante. Mas este cenário aparece-me... Não é do nada. Aparece-me porque eu trabalhei isto, na verdade... E eu sei com que dados é que eu tenho que trabalhar. Portanto, eu não consigo ir para aqui se eu não fizer o meu trabalho de casa. O meu trabalho de casa eu faço nesta construção toda, até aqui. Depois, quando eu faço para aqui, já passo com alguma garantia de que isto é mesmo assim. Isto faz sentido ou não? Isto hoje é muita informação de uma vez só. Mas eu acho que vocês gostaram do instrumento de trabalho, não gostaram? Agora é começar a ver isto, a mexer em função de cada uma das vossas realidades. E é isto que agora é interessante. Agora é, nós no próximo dia vamos trabalhar isto para aprender a fazer, depois vocês vão começar a ficar autónomos, que é, cada um vai trabalhar no seu projeto, já não é em grupo, é no seu projeto, cada um vai alimentar o seu cheirinho e tal, ver acontecer as coisas e não sei o quê. Próximo dia ainda é numa lógica coletiva, para aprendermos a fazer e tal, e não sei o quê. Eu até vou trazer o exercício para vocês percorrerem, lançarem, fazer. Vamos fazer uma coisa assim, um exercício para simular e tirar dúvidas e não sei o quê. A partir dali, cada um vai fazer o seu. E eu vou estar depois em cada um a dar o apoio, não é? Na tal componente final da aula, que é para irmos avançando com o projeto de gestão. Não foi isso que definimos? Pronto. Está bem? Já tem este fecheiro, já podem ir brincar com este fecheiro. Se fizerem disparate, vão ao e-mail, recuperam. Portanto, aconselho-vos a descarregarem o fecheiro e fazem uma cópia. Pronto, se correr mal, como está no e-mail, também nunca perdem, não é? Está no e-mail, está no e-mail. Está bem? Bom, para hoje era isto. Espero que tenham percebido minimamente este percurso que fizemos no fecheirinho. Portanto, quem não percebeu, olha, temos pena.
Tem que esperar para o próximo dia. Quem não percebeu no próximo dia vai perceber, é obrigatório, não é? Não há dúvidas sobre isso. Portanto, não fiquem aflitos, que no próximo dia é mesmo para perceber. Hoje foi só para ficar com umas luzinhas e tal. Próximo dia é para perceber. Está bem? Está combinado ou não? Próximo dia, computador. Pois, agora convém. Se quiserem mexer nestas coisas, convém, não é? Correu bem? Gostam desta parte assim mais na prática? Começamos a ver as coisas na prática, não é? Devo gravar ou não devo gravar? Vou gravar. Não sei se fiz algum disparate na informação ou não. Bom, então, acho que para a semana temos curso. Vamos ver se venho, não é? Convém vir, não é? Pelo menos eu, convém vir. Havia aí um dia qualquer que não tínhamos, não era? Porque calha aí um feriado qualquer, não é? Isso, então é isso. Eu sabia que era isso, pois.